Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Freitas, sou instrutor de segurança do trabalho. Vamos comentar nessas aulas sobre a NR33, que trata sobre espaços confinados. Tá? NR33 quer dizer Norma Regulamentadora número 33. Tudo bem? Nessa norma, vamos aprender a lidar com o espaço confinado, qual a necessidade de adentrar um espaço confinado, as precauções, né? Vamos também aprender a evitar acidentes e manter a integridade do trabalhador, a ter que adentrar, a perturbar o espaço confinado e, propriamente, o que é, né, ao seu inteiro, entender isso, o que é o espaço confinado de fato. Tá? Então, aula número 1, NR33, introdução. Tá? Primeiro é preciso entender que a humanidade sempre conviveu em ambientes confinados e também nas alturas. Porém, com o advento da tecnologia e modernização, estes riscos multiplicaram-se e, atrelado a isto, os acidentes de trabalho. Bom, na verdade, não vou comentar sobre altura, vamos falar só de espaço confinado, apesar que uma NR sempre vem atrelada à outra. Com a modernização, houve a necessidade de criar essas NRs, mas o ser humano sempre teve contato com o espaço confinado. Por exemplo, como ter que criar, como por exemplo, ter que buscar armazenamento de água, criar poços, porque a água é a sustentação da humanidade. Então, quer dizer, já sem querer se tinha um contato com o espaço confinado. Tá? Isso já é do primórdio da humanidade. Por esta razão que o Ministério do Trabalho, sendo o órgão máximo, criou as normas regulamentadoras, NR33 e NR35, visando criar medidas de segurança para os trabalhos envolvidos nessas situações, e que pelas características próprias são riscos iminentes, ou seja, que podem cometer a integridade física de quem executa o trabalho. Bom, na sociedade antiga, na época antiga, se tinha contato com espaços confinados, só que não tinha preocupação ou não tinha o conhecimento de total risco que oferecia a trabalhadores, as pessoas que tinham contato com isso. Antigamente tinha que utilizar poço para fazer a retirada de água para a sociedade. Então tinha que escavar poços naquela época. Muitos morriam soterrados, até afogados, porque não tinha noção do contato e do cuidado que deveria se ter para adentrar nesses espaços. Então, tendo visto os riscos, os perigos que o espaço confinado vem a oferecer, foi criadas normas regulamentadoras para manter a integridade física do trabalhador e a prevenção da sua vida. Afinal de contas, a segurança do trabalho, a função dela é manter a integridade e a vida do trabalhador, dar condições para ele realmente exercer a tarefa de forma segura. NR33, espaço confinado, parte 1, primeira parte, tá? Qualquer espaço com aberturas limitadas de entrada e saída e ventilação natural desfavorável, no qual pode acumular contaminantes tóxicos ou inflamáveis, ou possuir uma atmosfera deficiente de oxigênio, e que não foi projetado para uma ocupação contínua pelo trabalhador. Quer dizer isso, tá? Um espaço confinado nada mais é um espaço que ele é carente de entrada e saída, geralmente ele tem uma entrada e uma saída única, ele tem uma ventilação desfavorável, tá? E por ele não ter uma grande liberdade de fluir, oxigenação, não é um lugar muito bem ventilado, não tem oxigenação, ele é muito fácil de oferecer contaminantes tóxicos ou inflamáveis. Tá? E realmente, por ser um lugar de pouca ventilação, é uma atmosfera muito pobre de oxigênio. Tá? E outra coisa, o espaço confinado ele não foi projetado para uma ocupação contínua do trabalhador ou de qualquer outra pessoa. Tá? Uma pessoa ou um trabalhador não pode ficar, não é um espaço de natureza propícia para o trabalhador ficar. Tá? Realmente para ele fazer um serviço e sair, certo?
Os espaços confinados podem ser quadrados, redondos, cilíndricos, alongados, estreitos, na vertical, na horizontal, ou ter formas específicas, de formatos específicos, tá? Então, por exemplo, uma cisterna vai ter uma característica quadrada, um poço, né? Vai ter uma característica de forma arredondada, tá? Um duto de conexão, né? Vai ser alongado, estreito na vertical ou na horizontal. Vai ter um poço na horizontal, já um túnel é na vertical. Depende, o espaço confinado ele se apresenta de várias maneiras e várias formas, tá? Exemplo, cisternas e poços, poços de válvula, túneis, esgotos, tonéis, tanques, lavadores de ar, elevadores, galerias, dutos, reatores e outros. Então, tá, de uma forma bem simplificada, espaço confinado, ele apresenta-se de várias formas e acabei de citar alguns exemplos como está aí. Explicado, né, o que vem a ser um espaço confinado, certo? Vou fazer uma pergunta a vocês. Eu posso considerar um submarino um espaço confinado? E aí, vamos parar para pensar um pouco. Vamos observar a teoria. Vamos ver se realmente essa compreensão de espaço confinado realmente foi absorvida. Porque antes de adentrar o estudo do espaço confinado, temos que ter consciência e a formação plena do conceito do que é o espaço confinado. Qualquer espaço com aberturas limitadas de entrada e saída, ventilação natural desfavorável, no qual pode acumular contaminantes tóxicos inflamáveis, ou possui uma atmosfera deficiente de oxigênio que não foi projetado para uma ocupação contínua pelo trabalhador. Então, essa é a simplificação realmente do que é espaço confinado, a explicação, o resumo do que é um espaço confinado, definindo as suas características. Bom, então eu fiz a pergunta, um submarino é um espaço confinado? Não, não é um espaço confinado. Ele tem todas as características, ele oferece todos os riscos, tá? Seja ele físico, biológico, de acidente, que vamos adentrar mais à frente. Mas ele não é um espaço confinado. Por quê? Porque o submarino foi projetado para a habitação humana. Ele tem todo o conforto, todo o preparo para realmente a habitação de um ser humano ali por algumas horas ou alguns dias. Outra pergunta. A cabine de uma aeronave, de um Boeing, ele pode ser considerado um espaço confinado? Não, também não. Por quê? Porque a aeronave também foi projetada para receber passageiros para fazer viagens de longas ou curtas, de curta duração. Tá? Então ele não é um espaço confinado porque ele foi preparado para receber passageiros. E o porão de uma aeronave, onde se coloca as bagagens, o porão, tá? De uma aeronave onde se coloca as bagagens, é ou não é um espaço confinado? E aí? É um espaço confinado, sim. Por que é um espaço confinado? O porão de uma aeronave ela não foi preparada para receber, tá, passageiros ou habitação de pessoas ali. Ela foi feita somente para armazenamento de bagagens. É considerado um espaço confinado, tudo certo? Os profissionais de segurança e as linhas de supervisão devem ter conhecimentos para reconhecer, avaliar e controlar os riscos inerentes aos trabalhos em espaços confinados, tendo em vista que serão responsáveis pela elaboração de documentos administrativos que evidenciam as boas práticas de segurança, dentre eles a PET, né, e a APR, dentre outros. Tá? Então é o seguinte, para você adentrar ao espaço confinado, tá? Os profissionais de segurança devem, primeiro, ter conhecimento. O que é ter conhecimento? Tem que ter o conhecimento, o domínio sobre a norma regulamentadora de número 33. Tem que conhecer, saber o que é e realmente os riscos que oferecem todos os espaços confinados. Tá? Então tem que ter o conhecimento. Para quê? Tendo conhecimento, ele é capaz de reconhecer os riscos, ele é capaz de avaliar o espaço confinado e controlar, ou evitar, ou afugentar os riscos inerentes aos trabalhadores, né, que o espaço confinado vem oferecer. Tendo em vista que serão responsáveis. Então, toda a frente de trabalho, ele é responsável, tá, ao adentrar no espaço confinado. Ele tem que seguir, tá, essa rotina.
Tem que ter conhecimento, tem que avaliar, controlar antes de perturbar o espaço confinado, tá? Porque ele é responsável, tem que ter documentos administrativos, tá? Que preservam pela boa prática de segurança, que é a PET, tá? Permissão de entrada de trabalho, e a APR, avaliação preliminar de riscos. Tem que ser feito, então, a PET e a APR, tá? Antes de entrar no espaço confinado. Tem que se manter essas boas práticas de segurança, sim. Nesses espaços, pelas características próprias, possuem riscos adicionais, muitas vezes desapercebidos, mas que não podem passar em branco. Então, o que acontece? Muitas vezes, ao verificar o espaço confinado, só levamos em conta realmente os riscos, sim, são os mais óbvios. E muitas vezes não percebemos o seguinte, que o mínimo que seja, aquele que passa em branco, quer dizer, isso nunca vai acontecer. Eu vou adentrar nesse espaço confinado, isso é bobagem, isso é improvável acontecer. E o pior que acontece, espera acontecer um acidente, muitas vezes com vítima fatal, para depois ter o aprendizado e evitar isso. Vou dar um exemplo bem claro do famoso passar em branco, né? E numa fazenda até bem distante da cidade de São Pedro Aldeia, né, próxima a Cabo Frio, havia uma cisterna que já estava inutilizada e resolveram utilizar essa cisterna. O que acontece? Não fizeram a verificação devida dessa cisterna que estava inutilizada, né? E o famoso passar em branco. Isso não vai acontecer. O profissional foi sozinho, né? Ele colocou a escada e adentrou. Infelizmente havia um ninho de serpente e houve realmente o acidente ali, o risco de acidente, né? Ele acabou sendo atacado por cobras e não deu tempo nem de chegar no hospital. Então, quer dizer, como é que pode uma cisterna que não está habitada vai oferecer esse risco? Oferece. Não é bom subestimar. Então, o famoso passar em branco não deve ser ignorado. Entre esses riscos, podemos citar os riscos atmosféricos, químicos, físicos, biológicos, mecânicos, elétricos e ergonômicos, sendo avaliado criteriosamente com o gráfico a seguir. Então, vamos comentar depois na próxima aula o que é risco atmosférico, químico, físico, biológico, porque o espaço confinado ele oferece todos esses tipos de riscos e temos que entendê-los passo a passo muito bem. Falou? Eu vou oferecer para vocês agora algumas questões, tá? Sobre a nossa aula de hoje, tá? Algumas questões que são exercícios comentados. Eu vou ler o exercício, eu vou dar um tempo para vocês escolherem a alternativa e em seguida eu vou comentar qual é a alternativa correta e eu vou explicar por quê e por que as outras estão erradas, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Exercícios comentados. Aula número 1. Vamos lá, primeira questão. A qual desses espaços podemos determinar como espaço confinado? Letra A, cabine de avião. Letra B, interior de um submarino. Letra C, cisterna de água. Letra D, torre de um prédio. Um tempinho para vocês aí analisarem a resposta. Pessoal, é a letra C. Cisterna de água. Cabine de avião não pode ser porque o avião foi projetado para receber passageiros, não pode ser espaço confinado. O interior do submarino, a mesmíssima coisa. Alternativa de torre de um prédio, tá? Embora seja também criado para receber pessoas, né? Não é um espaço confinado, se trata de um trabalho em altura, que é uma outra situação. Então, o que se caracteriza aqui nessa questão em espaço confinado é a letra C, cisterna de água, okay? Uma cisterna com água. Ela é um espaço confinado. Questão 2. Qual desses ambientes se relaciona à norma regulamentadora 33? Letra A, poste de energia. Letra B, tanque de combustível de um navio. Letra C, reparo do teto de um hangar. Letra D, limpeza de uma vidraça predial. Tempo para vocês aí.
Meus amigos, a resposta correta, letra B, tanque de combustível de um navio. Porte de energia, tudo a ver com a NR10 ou NR35, fique à vontade, tá? Não é espaço confinado. C, reparo de um teto de um hangar, por favor. Letra D, limpeza de uma vidraça predial. A única alternativa que se encaixa dentro da norma regulamentadora 33, espaço confinado, letra C. Letra B, tanque de combustível de um navio é um espaço confinado, não foi feito para pessoas ficarem ali, tá? É necessário fazer, tá, a limpeza ou reparo desse tanque, mas não é um espaço confinado e não é um lugar propício para ninguém ficar, até porque oferece muitos riscos. Questão 3. De acordo com a norma regulamentadora 33, qual desses procedimentos se relaciona aos primórdios da humanidade? Essa aqui é uma questão bem interessante. Letra A, cisterna de um prédio. Letra B, escavação de um poço. Letra C, interior das pirâmides do Egito. Letra D, porão de uma casa de campo. Tempo para vocês raciocinarem essa questão. Bom, meus amigos, essa aqui é bem legal mesmo, tá? A alternativa correta é a letra B, escavação de um poço. Nos primórdios da humanidade, eles nem sabiam o que era a norma regulamentadora, mas já tinham contato com o espaço confinado, que era escavar um poço para retirar a água. Uma das primeiras necessidades básicas de uma sociedade humana, né? A retirada de água. Então é a letra B. Cisterna de um prédio não é primórdio, né? Isso já é mais à frente com a modernização. Letra C, o interior das pirâmides do Egito. Bom, a pirâmide foi projetada para ter e receber pessoas, então não vem assim de espaço confinado. Porão de uma casa de campo, nem pensar, porque realmente foi projetada, a casa foi projetada para ter pessoas. A letra B, escavação de um poço, está correta, tá? Realmente, aqui tem a ver com o enunciado dessa questão. Questão 4. Qual a maior importância em se criar as normas regulamentadoras, as NRs? Letra A. Para proteger a integridade física de quem realiza atividade, evitar acidentes. B. Para fornecer EPI a todos. C. Para garantir carteira assinada. Letra D. Para não realização da atividade. Tempo para vocês analisarem. Meus amigos, a alternativa é a letra A, para proteger a integridade física de quem realiza atividade e evitar o acidente. A norma regulamentadora ela foi criada, tá? Principalmente para afugentar, evitar os acidentes em uma atividade com o trabalhador que realize a atividade. Claro, ele sendo conhecedor da norma específica. Para fornecer EPI a todos, por favor. Tá? O EPI é a última etapa que se preocupa no momento. Primeiro é o conhecimento da norma. Segundo, é o risco que ela oferece. Terceiro, como lidar com essa norma e sim, o uso do EPI da cabeça aos pés, né? Para garantir carteira assinada. Bom, as normas não têm a preocupar, isso até envolve o Ministério do Trabalho, mas a norma regulamentadora não tem essa preocupação, tá? Para a não realização da atividade. Se eu for criar uma norma regulamentadora para não realizar atividade, então para que, né, criar a norma regulamentadora? Essa aqui não tem nem condições. Então, é a letra A, certo? Quinta questão. A qual dessas afirmativas não se relaciona a espaço confinado? Letra A, aberturas ilimitadas. Letra B, oxigênio acima da média. Letra C, espaço projetado para uma pessoa. Letra D, ventilação natural desfavorável. Tempo para vocês analisarem. Meus amigos, a letra D, ventilação natural desfavorável. Falamos, o espaço confinado ele só tem geralmente uma abertura, tá pequena, uma abertura de entrada e saída. Então ele é muito pobre de oxigênio. Logicamente a ventilação é desfavorável. O espaço projetado para uma pessoa, nunca. O espaço confinado nunca foi projetado para uma pessoa. O oxigênio acima da média, como? Se ele é totalmente pobre em oxigênio muitas vezes. A abertura ilimitada, se acabamos de falar que o espaço confinado ele só tem uma única abertura de entrada e saída, né?
em muitos dos casos, ele é muito limitado nisso. Então, a letra D é a que está correta. Ventilação natural desfavorável. Qual destas situações, tá? Questão 6. Qual destas situações se relaciona diretamente somente com a NR33? Letra A, escavação do túnel do metrô, escavação de uma cisterna, escavação de um túnel interligado 2 bairros a nível do mar, entrada de um duto de esgoto. Tempo para analisar. Meus amigos, letra C, escavação de um túnel interligado 2 bairros ao mesmo nível do mar. Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, a NR33 trata de espaço confinado. Só que a escavação de um túnel do metrô, geralmente você vai trabalhar com altura, porque é submerso. Então você vai envolver a NR35, não somente a 33. Escavação de uma cisterna, a mesma coisa. Você vai ter que passar de 2 metros. Então você está lidando com a NR35. Não envolve só a 33. A escavação de um túnel interligando 2 bairros ao nível do mar, elas estão niveladas, tá? Horizontais. Não está envolvendo trabalho em altura, e sim somente o espaço confinado. Entrada em tubo de esgoto, por favor, né? Você está lidando com altura. Então, a única que envolve somente NR33 é a letra C. Por esse motivo, não pode estar interligada à altura. Questão 7. Qual os documentos principais para a realização de um trabalho em espaço confinado de acordo com a norma 33? A PET e a APR. B. CIPA. C. ISO 9001 e CIPA. D. Consultar somente o mapa de riscos. Tempo. Pessoal, os documentos necessários, vimos nessa aula, é a PET e a APR. Letra A. Permissão de entrada de trabalho e avaliação preliminar de riscos. CIPA é nada a ver, é o que o funcionário ele pode se credenciar. ISO 9001 está envolvendo qualidade, tá? Consultar mapa de risco, isso não é suficiente para você adentrar no espaço confinado. Tem que ter noção, tem que ter uma consulta assim, dos riscos, com certeza vamos ver isso mais à frente, mas os documentos que preservam as boas práticas de segurança é a PET e a APR, letra A. Quais das afirmativas se relacionam corretamente com a NR33? Questão 8. A. Adentrar sozinho em espaço confinado. Não avaliar previamente um espaço confinado. Evitar boas práticas de segurança. Letra D. Reconhecer e avaliar a área a ser perturbada. Tempo. Bom, pessoal, a única questão aqui que se relaciona, tá, a norma 33, a norma regulamentadora 33, espaço confinado, é a letra D. Reconhecer e avaliar a área a ser perturbada ou ser adentrada. Evitar boas práticas de segurança, letra C, nem pensar. Não avaliar previamente um espaço confinado nunca. Adentrar sozinho um espaço confinado, jamais. É proibido, é vedado você adentrar um espaço confinado sozinho. Vamos ver isso mais à frente. Se você sofreu um acidente, quem vai te socorrer dentro do espaço confinado? Pare e pensa, tá? Então, é a letra D. Questão 9. Os fatores como eletricidade, produto químico e animal peçonhento encontrado em espaço confinado pode ser considerado, letra A, adicionais a ser observado, B, fator de risco, C, situações adicionais nesses espaços apenas, letra D, evidências naturais desse espaço. Tempo. Pessoal, tá? É o seguinte, a questão correta é letra B, fator de risco, tá? Produto químico, animal peçonhento, eletricidade, são fatores de risco, tá? Adicionais a ser observados, nem pensar, tá? Isso não deve ser o famoso visto em branco, tá? Situações adicionais, muito menos. Evidências naturais do espaço. Não, aqui está correta a questão 9, é letra B. São fatores de risco, sim, tá? Questão 10. O que é necessário obter para reconhecer, avaliar e controlar os riscos em um espaço confinado?
Letra A, ser interligada à CIPA. Letra B, obter conhecimento da NR33. C, somente elaborar a PET e a APR. Letra D, apenas entrar antes de todos nesse espaço. Pessoal, tempo. Alternativa correta, tá? Letra B, obter conhecimento da norma regulamentadora 33. Para você ser capaz de reconhecer, avaliar e controlar o risco, você tem que ser conhecedor deles. E só a NR33 vai te fornecer isso. Ser interligado à CIPA, isso não quer dizer nada. Somente elaborar a PET e a PR, isso é um documento de boas práticas de formalização. Apenas entrar antes de todos no espaço, como é que você vai adentrar sem ter o conhecimento? Então, a letra B, tá? Obter conhecimento da NR33, tá? Que se trata de espaço confinado. Pessoal, então essa é a nossa primeira aula, tá? Trabalhamos aqui, então, tá? Procurando buscar o conhecimento do que é espaço confinado, como afugentar os riscos desse espaço confinado, como ser conhecedor, reconhecer, avaliar e controlar os riscos, afugentar os riscos, tá? Analisar os riscos iminentes, certo? Praticar as boas práticas de segurança do trabalho, né? Sim, seguindo a norma, que é realizando, tá? A PET, a APR, que é a permissão de entrada e ou de trabalho, né? E a APR, avaliação preliminar de risco, tá? Então, nessa aula vimos isso, tá? Foi a introdução básica, passando o conceito do que é de fato espaço confinado. Pessoal, um abraço, bons estudos aí para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado.